Olá, amigos do Vestibulando, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos tratar dos chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Para começar, vamos observar a crise mundial de 1929. Observe esta imagem. Uma fila de desempregados norte-americanos buscando amparo governamental durante a crise de 29. A crise de 1929 iniciou-se nos Estados Unidos da América após o declínio do chamado milagre americano. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos da América tornaram-se uma potência hegemônica. E aí iniciou-se o American Way of Life, caracterizado pelo consumismo e pela construção de grandes prédios. No final da década de 20, essa euforia norte-americana entra em colapso. É a chamada crise de 29. Observe o quadro. Crise de 29, primeira grande crise do capitalismo no século XX, caracterizado pela superprodução. As indústrias continuavam a produzir, no entanto, o consumo diminuiu em virtude do desemprego, especulação financeira e a queda da Bolsa de Nova York. A crise de 29, como os Estados Unidos da América já eram uma potência hegemônica, a crise começa nos Estados Unidos da América e se espalha por todo o mundo. Vamos observar as consequências desta crise. Observe o quadro. Efeitos da crise de 1929. Desemprego em massa, miséria e início da chamada economia dirigida. É o fim do liberalismo econômico, é o fim da liberdade econômica. Nos Estados Unidos da América, o início dessa economia dirigida será implantada por Franklin Delano Roosevelt, adotando o chamado New Deal. Vamos observar o que foi esta política econômica. Observe o quadro. New Deal, caracterizado pela intervenção do Estado nos assuntos econômicos, com o objetivo de recuperar a economia e fortalecer o capitalismo. O New Deal resulta no fortalecimento do Estado. Por quê? Porque algumas práticas políticas antes, que seriam executadas pelos governos estaduais, passaram a ser executadas pelo governo federal, como a prática do seguro-desemprego e a construção de grandes obras públicas. O início dessa economia dirigida e o colapso do liberalismo econômico vão fortalecer, principalmente na Europa, os chamados regimes totalitários, nazismo e fascismo. Vamos observar os principais aspectos do totalitarismo. Observe o quadro. Totalitarismo, então, caracterizado pelo forte nacionalismo, militarismo, desenvolvimento da indústria bélica, regime antidemocrático, antiliberal, intervenção do Estado nos assuntos econômicos, e antimarxista. São regimes para conter o avanço da esquerda, o avanço do socialismo e frear as manifestações operárias. O primeiro grande regime totalitário vai surgir na Itália. É o chamado fascismo. Observe esta gravura. Benito Mussolini e uma frase famosa: tudo para o Estado, nada contra o Estado, ninguém fora do Estado. Daí o termo totalitarismo. A participação do Estado na vida do indivíduo é total. O regime fascista vai ser implantado na Itália em virtude de algumas causas, algumas consequências típicas do regime italiano. Observe. Fascismo italiano, caracterizado pela crise socioeconômica, por qual passava a Itália após a Primeira Guerra Mundial. Inflação, desvalorização monetária, desemprego, carestia. Tudo isso contribui para o avanço das ideias da esquerda, avanço do socialismo. Para conter esse avanço, os camisas negras, os fascistas italianos, no dia 28 de outubro de 1922, realizam a marcha sobre Roma
em um golpe de Estado. A partir desse golpe de Estado, Benito Mussolini vai implantar o regime fascista, um regime caracterizado pela supressão das liberdades individuais. Observe no quadro. Regime fascista caracterizado pelo uso do terror e violência, principalmente pelos camisas negras, corporativismo, que seria uma aliança entre os interesses da classe patronal e da classe trabalhadora para evitar lutas de classes, Carta do Trabalho, onde algumas conquistas serão dadas aos trabalhadores, como jornada de trabalho, regulamentação do trabalho infantil e feminino, como forma de esvaziar o movimento operário e a supressão dos direitos e das liberdades individuais. Proibida a organização sindical e, portanto,